Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje nós temos mais uma lição na nossa escola bíblica dominical, os valores verticais do reino de Deus. E todos eles são baseados no que nós vamos aprender um pouco aqui do que a palavra de Deus nos ensina. Bom, a gente já vem trabalhando já há um certo tempo e hoje a pessoa ter o reino de Deus como a prioridade na vida dela é um dos maiores desafios que nós temos nesse mundo pós-moderno, nesse mundo ultramoderno, como nós podemos chamar. Temos tantas coisas que distraem a nossa atenção, temos o nosso trabalho, temos os nossos estudos, temos a nossa diversão, temos até mesmo a nossa própria família em casa, o nosso convívio familiar, o nosso descanso, o nosso lazer. Tudo isso são coisas que nós vamos colocando na frente e vamos deixando sempre o reino de Deus para o lado. Amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu faço meu devocional, amanhã eu faço isso, depois de amanhã eu faço aquilo. Não vou na igreja hoje não, vou na igreja tal dia. E aí você vai procrastinando, enrolando. Quando você assustar, você está mais longe da palavra de Deus, mais longe do Evangelho do que você imaginava. E esse é um dos maiores desafios que nós temos em nossas vidas hoje. A palavra de Deus nos traz em Amós capítulo 3, verso 3, a seguinte expressão: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós podemos andar juntos com Deus se nós não estamos de acordo com Deus e se Deus não está de acordo com nós? Uma pergunta para a gente poder pensar e avaliar como anda o nosso acordo com Deus, como anda o seu acordo com Deus. Então nós temos que pensar muito nisso. Temos que avaliar e pensar no que é o reino de Deus na nossa vida. Bom, um dos maiores valores que nós podemos aprender, que nós podemos conviver e que possamos colocar em prática é o valor da oração. Mas o que é um valor? O que é um valor cristão? O que é um valor moral? Bom, se você digitar na internet definição de valores morais do homem, aparece a seguinte definição: os valores morais são juízos construídos socialmente, fundamentados na ideia do bem, do que é certo ou errado. O conjunto desses juízos é chamado de moral, um conhecimento comum aos indivíduos de um determinado grupo que orienta os seus sentimentos e ações. Então nós temos aqui uma definição do que é um valor moral. Mas nós estamos falando do reino de Deus. Então os valores para nós cristãos, ele tem um pouco de diferença. Então, o que seria um valor cristão? Valores cristãos são aqueles que são pautados no respeito e no amor ao próximo, sem distinção de cor, crença, religiosidade, sexualidade ou qualquer tipo de diferença, tendo como base a palavra de Deus. Então, o valor do cristão, o valor, podemos dizer assim, espiritual do reino de Deus, ele não é um valor baseado em uma palavra dita por um homem, a não ser que esse homem tenha sido Jesus Cristo. Mas é uma palavra, é algo delimitado, estabelecido pela palavra de Deus, pela Bíblia. Como diria o professor que eu tive, pelo livro de capa preta. Esse é o valor de um cristão. O valor do cristão, eles têm que estar pautado, determinado nesse livro aqui, nisso aqui, isso aqui que nos rege. Diante do que nós estamos convivendo e vivenciando hoje no nosso país, a gente sempre fala, os militares, todos falam que a carta magna do Brasil é a Constituição. E nós temos aí pessoas que estão furando a Constituição à torta e à direita. Então, se a Constituição para a República Brasileira é a carta magna, para o cristão ortodoxo, para o cristão verdadeiro, a carta magna dele, o livro de cabeceira dele, o maior ensinamento dele é a Bíblia. Então os nossos conceitos, nossos valores, nossos preceitos precisam ser fundamentados na palavra de Deus. E um dos maiores valores, um dos maiores preceitos que nós podemos vivenciar no reino de Deus, inclusive para a comunhão com Deus, é o valor da oração. A oração é um dos maiores valores que nós temos na palavra de Deus, nós temos na experiência com Deus.
A própria palavra de Deus nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E é um dos, podemos dizer assim, o dom ou uma das atitudes cristãs mais incríveis do meu ponto de vista, mais deslumbrantes, é a oração. Porque a oração, irmão, ele leva você a ter uma intimidade, a ter uma convivência com Deus. Nós realizamos várias coisas em nossas vidas, dezenas de coisas. É um curso de faculdade que você decide fazer, é um emprego que você decide mudar, é um empreendimento novo que você decide abrir, é um relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, que você decide ter, é um filho que um casal possa ter. Mas tudo isso que você faz, você ora, você busca em Deus, se você realmente deve fazer isso agora, se é o momento exato para que isso aconteça, é o momento exato para você ter o filho, é o momento exato para você assumir um casamento, assumir um compromisso, assumir um namoro, é o momento exato para que você possa sair do emprego e ir para outro, para que você possa sair de um cargo na empresa e ir para o outro, para que você, além do seu trabalho, você tenha uma segunda, uma terceira, uma quarta renda extra. É o momento exato para você começar a faculdade, é o momento exato para você trancar a faculdade. E aí? Você está orando? Você está buscando em Deus? A oração, irmãos, ele é um diálogo com Deus. Igual você conversa com uma pessoa. Você conhece uma pessoa, convive com ela, pode ser pouquíssimos minutos, pode ser sentado no banco do ônibus, no banco do metrô, na cidade que tem metrô, e você está lá 20 minutos, 30 minutos com a pessoa, e a pessoa passa 20, 30 minutos conversando com você, dialogando com você, e ali ela pode te contar alguma experiência, alguma coisa. Tem algumas pessoas, eu particularmente acontece muito comigo, que tem gente que chega para você e em menos de 5 minutos, ou no máximo em 5 minutos, ele contou toda a vida dele. Ele contou quem ele é, onde ele nasceu, se ele é casado, se ele não é casado, se ele tem filho, se ele não tem filho, se ele já tentou se matar, quem está tentando se matar, qual é o emprego dele, o que ele faz e por aí vai. Em 5 minutos a pessoa conta a história da vida dela. E aí, os próximos 5 minutos, ela quer que você dê uma resposta de alguma coisa, porque às vezes é uma situação que ela está passando. E ela conta isso porque ela quer o quê? Ela quer desabafar. Ela está precisando falar. Ou simplesmente ela gosta. Tem gente que gosta de conversar, né? Tem gente que gosta de bater papo. E gosta de ficar sempre conversando. Irmãos, se a oração é um diálogo, e se dialogar é sempre com duas pessoas, então você ora, para quem você ora? Para Deus. E a oração, por ser um diálogo, é algo que tem que ser constante. Um relacionamento ele se torna cada vez mais sólido e ambos vão se conhecendo através do diálogo e do convívio e do relacionamento em si. Então, através da oração, você consegue ter um relacionamento com Deus, você está dialogando com Deus, você está conversando com Deus, você está convivendo com Deus, você está se entregando para Deus e tem aquelas e tem aqueles momentos onde você se entrega, às vezes você está lá orando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e aí você começa a sentir a presença do Espírito Santo, já aconteceu comigo algumas vezes, e aí você começa a se derramar na presença de Deus, e você vai vendo que a presença de Deus vai tomando a sua vida, tomando cada vez mais o seu ser, e aí você começa a se entregar, e aí você começa a ter mais entrega naquele momento, e ali você quer mais orar, e você quer ter convivência e mais comunhão com Deus. Então, a oração, irmãos, ela é algo que precisa estar enraizado na vida cristã. E nós vemos que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, foram grandes homens e mulheres de Deus, porque tinham uma vida de oração. Quanto maior é a nossa vida devocional, maior será o espaço que Deus ocupará em nossas vidas. Quanto maior for a nossa vida devocional, maior será o tempo e o espaço que Deus ocupará em nossa vida.
John Piper, um grande pregador calvinista da atualidade, certa vez ele usou uma seguinte expressão que eu achei o máximo, nunca me esqueci disso. Ele disse certa vez o seguinte, que as redes sociais e a internet provou para nós que nós só não oramos mais, só não lemos a Bíblia mais, só não buscamos a Deus mais, porque nós não queremos. Porque tempo nós temos de sobra. Porque se você tem tempo para parar para mexer no celular 10 minutos, você tem tempo para parar para mexer no celular 5 minutos e 5 minutos buscar a Deus. Ou 7 minutos você mexer no celular e 3 minutos você buscar a Deus. Se você tem tempo, se você juntar todos os minutos no decorrer do dia, seja 5 minutos aqui, 2 minutos ali, 3 minutos ali, 5 minutos acolá, aí você junta tudo isso, às vezes você gastou 1 hora, 1 hora e 10 minutos, 1 hora e meia no celular. Eu acho que você pode tirar aí uns 10, 15 minutos dessa 1 hora e buscar a Deus. E orar, falar com Ele. Senhor, eu estou aqui, me usa como teu instrumento, fala comigo. Certa vez o Jeremias Pereira pregava e ele contou uma certa experiência que ele teve quando ele saiu com os colegas dele, e no final ele só falou com Deus assim, Senhor, quando o Senhor procurar alguém, me acha. Quando o Senhor procurar alguém para ser o seu instrumento, me acha. É a oração que a gente tem que fazer todo dia. Deus, quer usar alguém hoje? Me usa. Quer achar alguém hoje para fazer algo? Me acha. Quer tocar em alguém hoje para que possa ser instrumento? Me toca. Se ponha na presença de Deus. Mas se ponha na presença de Deus cada vez mais em oração. Tudo aquilo que realizamos no reino de Deus só nos é possível pelo poder do Espírito Santo que age em nós. E o Espírito Santo só age em nós quando ele tem espaço, quando nós damos espaço para ele. Se nós não permitimos que o Espírito Santo age em nossas vidas, é porque nós não estamos dando espaço para que ele possa agir. A lei da física diz o seguinte, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A minha mão ocupa um lugar, a minha outra mão ocupa um lugar, eu não consigo colocar a minha mão ocupando o mesmo espaço. Pastor, se você pegar, abrir a mão, você juntou, mas ela está aqui nesse espaço, essa está aqui nesse espaço e os dedos foram para cá. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Lei da física. A lei da física não tem como mudar. Lei do reino de Deus. O Espírito Santo só vai agir em sua vida se você der espaço. Mas se quando o Espírito Santo entrar na sua vida, ele chega lá, aqui está o espaço do lazer, aqui está o espaço do trabalho, aqui está o espaço da família, aqui está o espaço de não fazer nada, aqui está o espaço disso, aquilo outro, ele vai se afastando, fala assim, não me cabe aqui, não me cabe, eu não tenho espaço aqui dentro. Irmãos, oração. Viva uma vida de oração, uma vida sem limites de oração. É isso que Deus quer para nós. Estudo da Bíblia. A Bíblia, ela é um dos livros, ela é o livro mais incrível escrito pela humanidade. A Bíblia, ela é fantástica. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 39 autores, se você acreditar que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus, ou 40 autores, se você não acreditar que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus. Fica a seu critério. Mas a Bíblia foi escrita por aproximadamente 39 autores diferentes, em aproximadamente 1.500 a 1.600 anos de todo o percurso, ao longo de 1.600 anos, em todo o percurso. Escrito em locais diferentes, com língua diferente. Parte da Bíblia foi escrita em hebraico, parte da Bíblia foi escrita em aramaico, parte da Bíblia foi escrito, o Novo Testamento em especial, todo no grego, chamado grego koiné, a língua universal da época. Era como se nos dias de hoje a gente falasse que o Novo Testamento era inglês e o Antigo Testamento era como se fosse
o espanhol da Espanha e o espanhol aqui da América Latina. Né? Tem algumas diferençazinhas. Irmãos, o mais incrível é que ela segue uma linha de pensamento só. Tudo isso aqui segue a mesma linha de pensamento, desde essa capa até essa. Não muda, não altera. Deus, ele é o mesmo Deus. Jesus é o mesmo Jesus, o Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo. Mas o estudo da Bíblia nos permite isso. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Paulo escreve essa carta a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Tem um divinamente aí. A palavra de Deus nos diz que a Bíblia ela teve uma inspiração do Espírito Santo de Deus. Ela não teve uma inspiração porque um dia o apóstolo Paulo estava caminhando no bosque e aí ele viu uma florzinha bonita, viu um gramado, viu algo bonito. Ele resolvi escrever aqui uma carta. Não foi Davi que estava cavalgando na direção de algum lugar e falou assim: vou escrever um salmo. Não foi Moisés, estava lá à toa no deserto, durante 40 anos no deserto, falou assim: não tem nada para fazer, vou escrever o livro de Deuteronômio. Não foi assim. Não foi assim. Tinha um porquê, tinha um para quê e tinha como ser. Irmãos, é um padrão estabelecido, uma norma, uma maneira de fazer, de escrever, que é única na face do planeta. Norman Geisler, ele tem um livro assim, como a Bíblia chegou entre nós, como a Bíblia foi formada. Ele vem contando todas as partes da Bíblia. A palavra Bíblia deriva da palavra egípcia Biblos, que quer dizer livro. Esse livro, como nós conhecemos, como ele foi estabelecido como livro, assim, isso foram anos para que chegasse ao que está aqui. No início eram aqueles rolos, né? Aqueles pergaminhos, escritos em papiro. Boa parte se perdeu, mas o que se perdeu é porque não precisava estar aqui dentro, porque se o que precisava estava aqui, Deus conservaria. Dizem que existiam réplicas, cópias da Bíblia na Biblioteca de Alexandrina, que pegou fogo, que foi destruído e que era um grande patrimônio da humanidade que nunca mais foi reconstruído. Irmãos, tudo isso são coisas que aconteceu, mas que o estudo da Bíblia ele é algo importante para o cristão. Tem que ser algo comum na vida do cristão. O cristão tem que ler a Bíblia e tem que saber do que está. É lógico que a gente não consegue saber de todos os personagens. Às vezes surge um personagem aqui, um personagem ali, ou surge algo novo que você lê e fala: cara, eu nunca tinha reparado isso na Bíblia. E o mais incrível é que sempre quando você lê a Bíblia, sempre é um ensino novo. Esse ano, para a honra e glória de Deus, eu estou completando mais uma leitura bíblica. Quando chegar no dia 31 de dezembro, eu quero ter completado a leitura mais uma vez da Bíblia. Ontem na sexta-feira, na sexta-feira, eu li a Bíblia, que eu leio a Bíblia no meu trabalho. Eu li o capítulo 9 e 10 de Apocalipse. Então, não falta muito para eu terminar. E o mais incrível é que toda vez que você lê, é sempre um ensino novo. É sempre uma palavra nova. É sempre algo novo que você aprende. Você pode ler 50, 100 vezes no decorrer da sua vida. Sempre tem algo novo para você aprender na palavra de Deus. Isso que é o mais incrível, isso que é o mais legal, isso que é o mais excepcional da parte da palavra de Deus. Que você pode estudar, aprender, e sempre vai haver algo novo para você aprender. E por que ela é divinamente inspirada? Primeiro, para que ela possa ensinar, repreender, corrigir e instruir. 4 coisas: para corrigir, para ensinar, para repreender e para instruir. Irmãos, tudo que é básico que um ser humano precisa. 1 Pedro 1,2 diz assim:
Desejai ardentemente como criança recém-nascidos o genuíno leite espiritual, para que por eles vossa ser dado crescimento para a salvação. Irmãos, o alimento mais completo no mundo é o leite materno. Não tem whey, não tem complemento aí alimentar, suplemento de não sei o que chegue perto do leite materno. É o leite materno, ponto final. O segundo mais completo do mundo, é o ovo. O ovo de galinha que você compra no supermercado. Porque num ovo, você já parou para pensar que dentro de um ovo tem todas as substâncias que pode gerar uma vida? Você pega um ovo e de lá de dentro sai uma ave, um peixe, um anfíbio, sai uma vida. Então, se o leite materno é o mais completo e a gente dá para uma criança recém-nascida, a criança tem todos os nutrientes necessários para ela nos primeiros meses de vida, o leite materno. Só que quando ela cresce, ela passa a se alimentar de outras coisas, inclusive do ovo. E o leite materno já não é mais usado. Então a palavra de Deus é a mesma coisa. A gente começa com o leite espiritual, mas depois a gente quer uma coisa mais constante. E aí você começa a aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. E por último, a fim de que um homem de Deus tenha capacidade de pleno preparo. Irmãos, vivenciamos hoje um período da humanidade que eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que eu falei assim, como que a coisa mudou? Como que a sociedade, de uma forma geral, mudou? Eu acho que daqui a alguns anos, devido a como é que está o povo, eu acho que eu até fiz uma piada com ele. Não vai existir professor, não vai existir escola, porque todo mundo hoje sabe tudo. Todo mundo hoje sabe de tudo. Incrível. Não vai precisar de médico. Estou com dor em tal local, vai lá no Google. Tal remédio para tal dor, vai lá no Google. Como diria o presidente, né? Dá um Google aí. Dá um Google aí. Aí, porque o cara tem não sei quantos mil seguidores na rede social, o sujeito não entende bulhufas do assunto, mas ele vai lá e passa por entrevista e começa a falar de um assunto aqui, um assunto ali. Irmãos, a quantidade de artistas, músicos, pessoas do teatro, do cinema, que fazem podcast, que são entrevistados, às vezes empresários, e aí o entrevistador vai e pergunta assunto que não tem nada a ver com o ramo da pessoa, e o cara se aventura a falar e fala sem propriedade nenhuma. É igual me chamar para poder dar uma entrevista falando sobre maquiagem. O que eu entendo de maquiagem, meu Deus do céu? Não entendo nada. Mas aí, porque o cara é famoso, porque o cidadão é famoso, a dona Maria é famosa, tem não sei quantos seguidores, e aí pega o seguidor e aí vai assistir lá a entrevista dele, e aí ele fala, e o povo acha o máximo. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, que o homem tem que ter capacidade de pleno preparo, para quê? Para rebater justamente esse tipo de coisa. Pessoas que vão falar sobre a palavra de Deus, que não conhecem nada da palavra de Deus. Nada. Deus se revelou. Deus mostrou para nós. E por último, o terceiro valor que a palavra de Deus nos ensina, que nós podemos colocar, que é um valor vertical, é o valor da adoração. Adoração é a principal tarefa da igreja. Pastor, a principal tarefa da igreja é pregar o evangelho. Não, é a segunda. Pregar o evangelho é a segunda. A primeira é a adoração. Mas por quê? Porque quando a gente chegar lá no céu, você não vai precisar pregar o evangelho. Mas adorar você vai. E lá nós vamos adorar a Deus muito. Então nós estamos treinando a adoração aqui na terra, para quando chegar lá no céu, aqui é o ensaio, lá no céu vai ser a apresentação de verdade. E lá só vai ter um público, só uma pessoa na plateia, que é a única que deve ser adorada. E essa plateia chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, desculpa, estou um pouco com a garganta arranhada. Mas um dos valores centrais da vida cristã é, sem dúvida, a adoração. A adoração é atribuir honra a alguém que consideramos ser digno de ocupar um lugar de destaque em nossa vida.
Então, Deus está no destaque da nossa vida. Então, nós vamos adorá-lo. Nós vamos adorá-lo porque Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele não faz, pelo que Ele já fez, pelo poder que Ele tem, pela capacidade que Ele tem, por tudo que Ele tem condições de fazer em nossas vidas. Como Ele pode moldar, transformar, direcionar a nossa vida para que a vontade dEle sempre se cumpra. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando você adora a Deus, você se entrega a Deus, você fala, Senhor, eis-me aqui. Foi isso que Isaías falou, Senhor, ai de mim que habito no meio, tem um lábio impuro e habito no meio de povo de impuros lábios. Mas esse povo precisa ouvir pregar o Evangelho, então, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Tudo isso são coisas que nós vamos juntando, a oração, o estudo da Bíblia e a adoração. Algo importante que nós precisamos aprender, que nós precisamos colocar em prática, adorar a Deus. Ah, pastor, mas eu adoro a Deus, a igreja começa a cantar e tal, e a gente fica adorando. Não, a adoração a Deus não é só no período de música no culto, não, irmãos. A adoração a Deus é algo constante em nossa vida. É quando você educa o seu filho, é quando você testemunha de Deus, é quando você prova que você é um bom profissional, um bom marido, um bom esposo, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Essa que é a verdadeira adoração a Deus. É quando você adora a Deus comprovando o que Ele fez na sua vida, para que outros possam ver. A gente adora a Deus porque Deus, Ele é o único a ser adorado. E a palavra de Deus nos diz que Ele não está em lugares sagrados, mas está em nossa vida. Nós precisamos deixar isso. A adoração a Deus é algo que tem que ser constante. E não pode ser de fora de Cristo. Não tem como você adorar a Deus fora do contexto da Bíblia, fora daquilo que Jesus nos ensinou. A adoração, ela é algo verdadeiramente constante em nossa vida. E a nossa adoração precisa ser sincera e precisa ser em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos diz, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode adorar em espírito, mas se não for em verdade não vai resolver nada. Você pode adorar em verdade, mas se você não tiver o Espírito Santo para te conduzir, também não vai valer de nada. Então é um conjunto. Tudo isso que nós temos. E para completar, os valores verticais do reino de Deus são aqueles que nos colocam em comunhão direta com Deus. Eu gostaria de, nesse momento, orar por você. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe a nossa vida, nos guarde, nos proteja. Que, em nome de Jesus, possamos aprender os valores verticais do Teu reino a cada dia em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo e te exalto por tudo, ó Pai. E Deus, que essa pessoa que está vendo essa mensagem, ouvindo essa lição, o Senhor possa fazer com que ele possa ser tocado e abençoado pelo Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida a cada dia. Não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, dar o nosso joinha aí, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para você ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. E aí, você já está preparado? Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.